Oi gente, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje o vídeo é especial, pela primeira vez vou fazer um respondendo inscritos, que eu deixei um comentário fixado no último vídeo, porque eu só tive essa ideia depois que o vídeo estava pronto. Mas no futuro eu posso fazer de novo, daí eu aviso no vídeo mesmo, porque nem todo mundo lê os comentários. Mas eu pedi para os inscritos e inscritas deixarem perguntas. Muito obrigada a todos que deixaram perguntas lá. Então eu vou responder, mas eu percebi que a maioria perguntou sobre a faculdade. Eu até achei bem interessante que todo mundo ficou bem curioso a respeito da faculdade, que eu comecei agora, né, esse mês. Então, vou responder, tipo, tudo meio que junto, mas tiveram outras perguntas também. Então eu vou começar. A primeira pergunta do Paulo Pitoresco: Formiga, em relação a tudo novo que está acontecendo, como você se sente e como será a nova rotina da sua vida acadêmica e da sua vida de youtuber? Muito boa essa pergunta, muito obrigada, Paulo. Paulo, inscrito muito antigo aqui. Bom, em relação ao que eu estou sentindo, estou muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. A faculdade de letras, para quem não sabe, é o curso de letras, licenciatura, letras português, não letras inglês, que eu comecei a fazer no final do mês passado, na verdade. Então, foi uma coisa muito... Eu imagino, tenho grandes expectativas a respeito do curso. E em relação à mudança de rotina, não vai mudar muito, porque ela é ensino à distância, né? É na Univesp que eu tô estudando. Então, por enquanto, eu acredito que não vai mudar muito, especialmente nos nossos outros dois canais. Só aqui no Abracei um Cacto que eu reparei que provavelmente vai ficar bem difícil para eu gravar durante a semana. Então, eu tô tentando me programar para começar a gravar só nos sábados. E não gravar tipo o que eu estou fazendo hoje. Hoje é sábado, já postar pro Vitor editar hoje e postar amanhã. Eu quero começar a adiantar, gravar hoje só pra próxima semana o vídeo ser postado. Mas é mais isso mesmo, como eu posto só um vídeo por semana, então eu acredito que não vai ser, por enquanto, muito pesado. Mais pra frente, provavelmente, vai ficar mais difícil, né? Às vezes vai ter algum final de semana que pode não ter vídeo, quando eu for fazer projeto integrador que tem na Univesp, que eu ainda não sei muito bem, mas só que parece que é uma coisa um pouco mais complexa. E também o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, mas isso ainda vai demorar um pouco. Aí a próxima pergunta do Lendário também inscrito antigo. Primeiro, o que te motivou a fazer letras depois de tanto tempo de ter se formado? Inclusive, no que você é formada, Fer? E segundo, o que você pretende fazer quando acabar a faculdade? Essa pergunta do que eu pretendo fazer depois de terminar a faculdade foi uma que foi a mais perguntada, provavelmente. Então, sintam-se todos respondidos, todos que fizeram essa pergunta. Mas, em primeiro lugar, eu sou formada em jornalismo, comunicação social, né? Habilitação em jornalismo, que eu fiz numa universidade particular. Eu terminei em 2015 o curso em si, mas eu consegui pegar o diploma só em 2019, se eu não me engano. Foi em 2019 porque eu lembro que eu tive que vir de ônibus de lá de São Carlos até em Bauru, que a gente já tava morando lá em São Carlos, pra pegar o meu diploma. Deu uma boa enrolada. Foi uma coisa muito estressante esses anos fazendo faculdade de jornalismo. Um dia posso falar sobre, se vocês tiverem curiosidade. Mas foi isso então. Eu sou formada em jornalismo, mas nunca trabalhei na área. E provavelmente não vou trabalhar também. Aí, sobre o que me motivou. Bom, depois de terminado todo o estresse do jornalismo, em 2019... eu voltei a ler bastante, porque durante a faculdade fica bem difícil você fazer leituras por lazer, né? Então, em 2019 eu consegui voltar a ter o hábito de leitura mais por lazer mesmo. E eu me encontrei nos clássicos, que é o meu gênero literário favorito.
E eu comecei a pensar, será que tem alguma coisa que eu posso estudar que tenha relação com livros? Até então eu nunca tinha pensado sobre. Aí eu pesquisei e descobri que tem uma faculdade que se chama Estudos Literários, uma graduação, né? Mas, infelizmente, é só que eu saiba, né? Na época eu só achei nessa faculdade, é só na Unicamp, que é uma universidade pública de Campinas. Então já descartei essa possibilidade já, logo naquela época. E foi por isso, ficou por isso mesmo, daí veio a pandemia, tal. Aí desde o ano passado eu comecei a acompanhar muitas criadoras de conteúdo no Instagram e aqui no YouTube que fizeram letras e eu percebia que tinha um padrão assim nas postagens, as publicações delas, que era muito relacionado ao curso de letras e livros. Aí eu fui procurar para saber, então descobri, né, que tem a licenciatura e tem o bacharelado. O bacharelado você consegue trabalhar em editoras, revisão de texto, e a licenciatura é para você dar aula. Então eu fiz o vestibular da Univesp e vocês já sabem a história, né, que eu contei num vídeo de umas 2 semanas atrás. Mas então foi essa oportunidade que eu vi, que eu percebi de poder estudar alguma coisa mais do meu interesse, né? Vocês sabem que eu sou viciada em livros, então uni o útil ao agradável. Porém, como eu tô fazendo licenciatura, acaba sendo um pouco mais restrito mais ao ensino. Quando eu terminar a faculdade, eu vou estar habilitada para dar aula para o ensino médio e o ensino fundamental. De português, né? Português e literatura. Mas só que eu não vou ter muitas matérias, muitas disciplinas na faculdade focadas em licenciatura. Aí, depois disso, vocês vão ficar sabendo, nas próximas perguntas, o que eu pretendo fazer depois. A próxima pergunta é do Alan. Como se sente em ver que há um bocado de gente que te apoia e o que pretende fazer ao se formar? Vai ser escritora, professora ou algo do gênero? Então o pessoal tava querendo muito saber mesmo o que eu vou fazer depois desses 4 anos de letras. Bom, mas em relação a como eu me sinto, eu fico muito feliz. Eu percebo que cada vez mais eu tenho mais contato com inscritos e inscritas do que pessoas que eu conheço pessoalmente. Se eu abrir o meu direct do Instagram, só tem gente relacionada ao canal ou que me segue mais pelo Instagram e a gente conversa bastante do que pessoas que eu conheço. Pode ser um pouco triste para algumas pessoas ter mais amigos virtuais, digamos assim, do que pessoais. Eu acho que é uma tendência. Depois da pandemia, principalmente, a gente ficou muito em casa. Eu até penso em fazer um vídeo no futuro de como eu era uma pessoa que saía bastante, tinha muitos amigos. Não que eu perdi essas amizades, mas o normal é a gente perder o contato, né? Muitos amigos meus foram morar fora da cidade, então são pouquíssimos que ainda estão aqui em Bauru. Então acaba sendo mais normal. Tem inscritos e seguidores no Instagram que eu converso todo dia, praticamente, e tem amigas minhas que trabalharam ou estudaram comigo, eu fico meses sem falar, mas não considero que eu perdi a amizade delas, né? Não aconteceu nada. É só questão de que a gente vai se distanciando, é uma coisa normal. Vocês, quando ficarem mais velhos, vão perceber que depois dos 30 anos, principalmente, é difícil manter amizades mais próximas. Mas então, voltando ao assunto, complementando a pergunta do lendário, bom, depois da faculdade eu já tenho alguns planos. É claro que podem mudar, né? Várias coisas podem acontecer em 4 anos, né? A gente não sabe. Mas eu já tenho planos, tenho intenção de tentar fazer mestrado. Mestrado, para quem não sabe, é uma pós-graduação, acho que dá para chamar assim, que você fica habilitado para dar aula para o ensino superior. Ou seja, em universidades e faculdades. E você tem que fazer um projeto de pesquisa, ele tem que ser aprovado. Eu não entendo muito ainda, não fui muito atrás disso, eu sei bem por cima sobre o que se trata o mestrado. Tem uns anos também, não sei exatamente, mas deve ser uns 4 anos também. Então, essa é a minha intenção, tentar fazer um mestrado. Eu já tenho
até aquelas bem emocionadas, né? Já tenho até um projeto de pesquisa em mente que seria sobre romance de formação, que é um subgênero, né, da literatura que eu gosto muito, que acompanha um personagem durante um bom tempo, ele amadurece, conhece muitas pessoas, tem muitos relacionamentos, tipo a Amiga Genial, é assim, Jenny Eyre, enfim. Então é um tema que me interessa muito, eu já até leio um pouco sobre o assunto e quem sabe eu consiga continuar, né, estudando depois disso, mas eu pretendo sim ser professora na rede pública, né, que daí você tem que fazer um concurso público para ser aprovado, daí eu posso dar aula para o ensino médio e fundamental, como eu falei, mas então são planos, né, então vamos ver o que acontece por aí. A próxima pergunta é do João. Fer e Vitor, vocês já marcaram ou pretendem marcar alguma viagem ou passeio nesse mês ou nos próximos? Bom, nesse mês tem um evento que amanhã, inclusive, vai acontecer numa cidade aqui próxima, que é Jaú, né? A gente tá vendo ainda se vai, porque a gente não sabe se vai estar chovendo, se vai estar muito frio, mas se for, vocês vão ficar sabendo na próxima semana, provavelmente, se a gente gravar alguma coisa, que vai ter show lá do Jota Quest. Mas, para os próximos meses, tem a BGS, que talvez a gente vá. A gente queria muito ir no show do Paul McCartney, mas provavelmente não vamos, infelizmente, que é um show meio que caro e é lá em São Paulo. Mas não tá totalmente descartado, mas é bem mínimas as chances. E eu acho que é só isso, por enquanto, que a gente tem em vista, assim. Mas vocês vão acompanhando o canal, que vocês vão ficando sabendo de tudo, que vocês sabem que a gente, sempre que a gente vai passear, a gente grava. A próxima pergunta é do Miguelites. Fer, se você for ter um cachorro, qual vai ser o nome dele ou dela? E segunda pergunta, você pretende pintar o seu cabelo de novo? Bom, eu já imaginava que ia ter perguntas sobre cachorro e cabelo. Sobre o cachorro, nessa casa, infelizmente, a gente não vai ter, gente. Mas a gente vai se mudar, né? Provavelmente, tomara que o ano que vem ainda tá se encaminhando as coisas, mas se eu for ter um cachorro, o nome vai ser, se for fêmea, vai ser Capitu, por causa de Dom Casmurro, e se for macho, eu ainda não sei, tenho as minhas dúvidas ainda sobre o nome, mas só que ainda vai demorar um pouco, então eu não quero criar muitas expectativas, mas eu vou ter um cachorro, isso já é fato. Gato, provavelmente a gente não vai ter, mas por enquanto, né, porque a gente adotou o nosso terceiro gato, mas provavelmente o próximo animal, se fosse um cachorro ou gato, seria cachorro. E sobre o cabelo, essa é uma pergunta que nem eu sei responder direito ainda. Mas como vocês podem ver, o meu cabelo cresceu bastante, né, e eu não estou com planos de retocar até o final do ano. Por quê? Porque eu não sei ainda se eu vou manter o roxo ou se eu vou esperar ele crescer para ir cortando e mudar de cor o ano que vem. Eu adoro essa cor, que é um lilás lavanda, mas ela desbota muito fácil. Eu acho bonito desbotado, mas o problema é que fica amarelado na frente, principalmente onde pega mais sol e tal. Então eu ainda tô muito na dúvida se eu pinto mais uma vez, pelo menos de lavanda, ou eu tenho a intenção também de pintar de ruivo. Não aquele ruivo cereja, que eu acho bonito, mas eu acho que não ficaria bonito pra mim. E nenhum ruivo muito N de Green Gables, que é bem ruivo, quase loiro. Eu queria um que é tipo cobre, uma cor meio acobreada, meio marrom também, sabe? Eu acho bem bonito e eu sei que tem uma técnica que inclusive a cabeleireira que eu vou, ela faz, que é pintar, deixar esse tom de cobre ruivo sem precisar descolorir, porque descolorir é complicado, gente. Uma que você deixa o cabelo fica muito fragilizado e outra que você tem que ficar sempre indo no salão, né, retocar a raiz. Então esses são os meus planos que eu ainda não decidi, são essas duas alternativas, ou pintar mais uma vez de lavanda, ou deixar pro ano que vem e pintar de ruivo cobre. A próxima pergunta da Tsumugi, e tem polêmica, hein? Com quantos anos vocês pretendem se aposentar das redes sociais?
e polêmicas. Qual o seu gato favorito? E se fosse pra casar com alguma outra pessoa, além do Vitor, em outra vida, qual seria essa pessoa? Pode ser de série, etc. Que eu entendi é tipo crushzinhos de série, filme. Eu entendi que seria assim, de desenho e tal. Bom, mas a respeito do se aposentar, a gente não tem, assim, intenção de se aposentar por enquanto. Eu acho que enquanto tiver YouTube, o que eu acho que uma hora vai acabar, provavelmente, né? Mas eu imagino que a gente vai continuar gravando, a menos que aconteça alguma coisa, né? Com a gente, por exemplo, eu passe num concurso público, que às vezes eu presto concurso público, né? Então, mas aí eu, por exemplo, não iria me aposentar, eu acho que eu ia continuar gravando pelo menos alguns vídeos e o Vitor também não iria parar. Então eu acho que planos de aposentadoria do YouTube estão bem longe. E sobre o gato favorito, vai soar muito uma mãe mentirosa, mas eu juro que é verdade, gente. Eu não tenho um gato favorito. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu me apego muito aos meus bichos. O bicho chega num dia, pode perguntar pro Vitor, eu já tô apegada. Então, não é porque o Chester é o mais velho, eu tô com ele há mais tempo, do que eu gosto do Buck. Eu não sei se eu me expressei bem, mas não é porque o Chester tá há mais tempo com a gente que eu gosto mais dele do que do Buck, que tá há menos tempo. Acho que agora ficou mais claro. E sobre um crush com quem eu me casaria, na verdade. Eu nunca fui de ter crush em personagens fictícios. Eu fiquei refletindo sobre isso, mas nem na época de Crepúsculo, que eu era muito fã, que eu era super 100% Team Edward, eu não via nele um crush igual quase todo mundo via. Eu torcia mais pra ele ficar com a Bella mesmo. Eu sou mais disso de ter o crush no casal, talvez. Eu não sei se fica muito claro. Mas tá, eu vou falar um personagem que eu acho que eu tinha um crushzinho quando eu era adolescente, que eu não lembro o nome, mas eu lembro o nome do filme, que é O Diário da Princesa, com a Anne Hathaway. É um filme bem antigo, que eu achava bonitinho, mas eu acho que eu achava mais bonitinho o jeito que ele tratava ela, talvez. Eu acho que é mais isso que é a minha relação. Mas, assim, tirando isso, eu acho que não tem nenhum, assim. Teve um que também não é que eu tive crush, mas me identificava com o personagem, o que é um pouco triste e deprimente, porque é o Tom, de 500 Dias com Ela, e ele é um personagem bem deprimente. Eu acho que eu não tinha crush nele, eu mais me identificava com ele, que eu era viciada nesse filme, né? Mas realmente não sou uma pessoa de ter crush em personagens fictícios. Próxima pergunta do Guarlon. Que conteúdo jogo tu já gravou nos canais que foi um grande flop, mas tu gostaria que tivesse dado certo? Nessa perspectiva, que tipo de conteúdo tu gostaria de gravar sem pensar na viabilidade financeira, técnica ou de apelo com o público para gravá-lo? Tipo de conteúdo, jogo ou assunto dos sonhos? Muito boa essa pergunta do Guarlon. Eu vou dizer uma coisa mais recente que a gente começou a gravar no nosso canal de gameplays, Deltarune, que é um tipo, é meio que uma continuação, mas não é de Undertale. Já até esquecido, que foi um jogo que a gente gostou muito. O Vitor jogava e eu assistia ele jogando e ia comentando, e a gente gravou Deltarune, mas não foi pra frente, então o Vitor achou melhor parar. Mas foi um jogo que a gente gostou bastante, ficou interessado, mas infelizmente não ia dar visualização, então acabamos parando por enquanto, né? Quem sabe no futuro a gente não decide voltar. Mas eu vou falar outra coisa agora em relação a Abracei um Cacto, sobre conteúdos que eu gostaria de trazer pra cá, mas pode ser que não seja tão viável. Quando eu comecei o canal, eu gravava muito vídeos de planta. Quem acompanha faz tempo, ou quem for assistir os vídeos mais antigos vai ver. Mas acaba que os nossos interesses vão mudando. Não que eu deixei de gostar de planta, é claro, mas só que o conteúdo de plantas, ele é meio difícil de manter se você não fica comprando muita planta, ou se você não é uma pessoa muito entendida de botânica, o que é o meu caso nos dois tipos, né? Eu não compro tanta planta mais.
e também não sou uma pessoa super entendida, conheço o básico, né? Então acaba se tornando um conteúdo que vai se desgasta bem rápido para quem não continua assim com essas duas prioridades, né? Então eu gostaria agora de trazer mais conteúdos de livros clássicos e clássicos contemporâneos, que é o que eu mais gosto, né? Igual, por exemplo, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre a Helena Ferrante, que é a minha escritora favorita. Também não sei se vai ser um flop, pode ser que não. Mas é assim, o que bomba no YouTube de livros são livros que são muito hypados no TikTok. O problema é que eu não leio esses livros hypados. O único livro hypado que eu li foi o Daisy Jones, o ano passado, mas nem tava assim mais tão hypado. Então, os livros que eu gosto são os clássicos e tal. Então, esses, assim, é bem difícil vingar muito, assim, né? Mas eu acho que dá pra ter um equilíbrio, assim, de gravar o que você gosta e o que o público gosta. Dá pra ter um equilíbrio. Eu tento trazer esse equilíbrio. Um vídeo mais, assim, de coisas que eu gosto muito e outros mais vlogs e passeios que a gente sabe que o pessoal gosta bastante também. A gente gosta de gravar também os vlogs e passeios. Mas eu tento trazer esse equilíbrio porque senão, se você grava só o que o pessoal quer assistir, eu acho que acaba te desanimando de gravar também. Fer, qual foi a primeira planta que você comprou? Pergunta do Mickey Haruno, acho que é assim que fala. Olha, por uma grande ironia do destino, a primeira planta foi um cacto ou uma suculenta, mas deve ter sido um cacto. E eu sou uma péssima mãe de cactos, gente. Eu tenho acho que dois cactos e assim, já matei muito cacto, muita suculenta que falam que são as plantas mais fáceis de cuidar. Pra mim não é, pra mim são as mais difíceis. Eu matei muito cacto e suculenta, não me orgulho disso, mas realmente eu tenho uma dificuldade, eu nem compro mais cacto e suculenta, porque realmente eu não me dou bem nos cuidados com eles. A próxima pergunta é do Juan Dog. Ele perguntou por que eu quis fazer a faculdade de letras, né? Então, eu já falei que é uma coisa que eu queria estudar algo relacionado aos livros, à literatura. E ele perguntou o que eu acho que isso vai influenciar na minha vida. Bom, pra começar, eu sou uma grande defensora de a gente sempre estar estudando. Pra mim, isso é muito importante. Pode ser bem piegas isso, mas só que uma pessoa que eu tenho muito como inspiração a respeito disso é a Malala. Pra quem não conhece, a Malala é uma moça que é do Paquistão. Atualmente ela mora na Inglaterra, se não me engano. E que ela sofreu até um atentado, ela levou um tiro no rosto porque ela queria estudar. Então, eu acho que a Malala é uma grande inspiração, porque se a gente for ver o conhecimento, o estudo, é a única coisa que a gente leva, assim, até o dia da nossa morte. Vai soar bem trágico isso, mas se for ver, a única coisa mesmo. Tudo é material, passageiro, mas só que eu acho que o ensino, o estudo é o que a gente guarda, que ninguém pode tirar da gente. Se a gente aprender uma coisa, só se a gente esquecer, é lógico, né? Mas só que isso e também eu acho que isso é a principal arma que a gente tem contra, digamos assim, pra a gente conseguir seguir as nossas lutas mesmo. Então, eu acho que o ensino pode mudar vidas, então eu acho que isso, mesmo que eu nunca trabalhe com eu acho que jornalismo eu já não vou trabalhar mesmo, mas que eu nunca trabalhe com alguma coisa relacionada a letras. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, o que eu estudei e o que eu aprendi. Pergunta da Lazy ou Lazy: você já pensou em criar um jogo no Roblox? Nossa, gente, pior que eu nunca tinha pensado nisso, em criar. Porque eu sou péssima em coisas tecnológicas, digamos assim. Então eu juro que eu nunca tinha pensado sobre criar um jogo. Quem sabe no futuro? E a Sunset perguntou: Fer, qual sua meta para o fim do ano? Nossa, esse ano já tá sendo tão legal, gente. A gente conseguiu realizar muitas coisas muito legais.
mas assim, sonhos se realizaram. Tipo, eu consegui ir no show do Hoser, a gente adotou nosso gatinho. Tem um vídeo que eu falo várias coisas, depois outras aconteceram, né? A gente conseguiu ser convidado pro evento do Roblox, eu passei no vestibular que eu queria tanto. Então, assim, eu não tenho nenhuma meta, de verdade, pra esse ano mais, porque só, sei lá, ganhar mais dinheiro. Pode ser um pouco pesado isso, mas é que dinheiro é bom, né? Pra gente viver, né? A gente precisa, pra gente realizar nossos sonhos. Então, talvez um dinheirinho a mais, tá bom. E agora, a pergunta mais sensacional, desculpem os outros inscritos. Mas essa pergunta, gente, eu achei muito engraçada. Eu não poderia deixar de falar ela. Eu juro que eu não fiquei brava, tá, com a pessoa. Eu até ia postar nos stories do Instagram o print da pergunta, porque eu achei muito engraçada. Mas eu fiquei com medo da pessoa ver e achar que eu tinha ficado brava com ela. Mas Lion Souza, eu não sei se é Lian, eu acho que é Lion mesmo. Fer, por que nos seus vídeos você parece triste? Eu achei muito hilário isso. Eu nunca tinha parado pra pensar, será que eu tenho cara de triste? Mas eu acho que deve ser o meu olho, gente. Eu tenho o olho meio... A minha família tem o olho meio caído, sabe? O olho morto, eu acho que fala. Então a pálpebra fica meio... parecendo que eu tenho mais cara de cansada, eu acho. Mesmo quando eu não tô cansada, eu tenho cara de cansada. Mas eu nunca tinha parado pra pensar se eu tenho uma cara de triste. Mas eu não sou triste não, gente. Sou muito feliz, a vida é bela. Tô brincando. Claro que eu tenho meus momentos depressivos, melancólicos, né? Mas eu acho que eu não tenho cara de triste nos vídeos. Eu acho que eu tenho cara de cansada. Então, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, Lion, acho que é Lion que fala. Mas então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, podem deixar aí nos comentários que eu respondo. Daí no futuro, se vocês quiserem outro vídeo assim, vocês deixam aí nos comentários também. E nos vemos na próxima. Tchau!